Boa noite. Os nossos convidados no Conversas de Balneário são o Atlético Clube de Guimarães. Connosco temos o presidente Fernando Ribeiro e também o treinador Sérgio Nuno. Começava pelo presidente, que nos contasse um bocadinho do que é o Atlético Clube de Guimarães. Bem, o Atlético Clube de Guimarães já é praticamente um clube histórico no futebol popular. Já anda nisto desde 1993. Basicamente é um daqueles clubes sem campo, porque pertence a uma das freguesias citadinas. Andámos a percorrer um bocadinho por todos os lados. Começámos em Taboadelo, passámos por Celho, Balinha, Pinheiro, já passámos por Aldão, depois fomos para Prazins, voltámos a Aldão e fixámos há cerca de mais ou menos 2 anos. É um clube basicamente de mais de amizade, funciona mais no vínculo da amizade, muito embora tenhamos sempre aquela intenção competitiva que é inerente a todos os clubes que participam em competições que durem nos mínimos 1 ano. Basicamente as nossas intenções são de praticar desporto acima de tudo e criar um bom grupo. O Atlético funciona mais ou menos com isso. Falou aí numa das lacunas que quase todos os clubes normalmente têm, que é não ter um campo próprio, um campo até mais perto. Isso prejudica muito a prática do desporto, a prática do futebol neste caso? Pode-se dizer que sim, né? E praticamente todas as vezes que eu aqui vim, esse é um dos maiores focos. Basta dizer que o campo ocupa uns 50% do orçamento da coletividade e isso pesa imenso. Muito embora eu, no último curso de dirigente esportivo que houve da Tempo Livre, houve uma boa receptividade agora da parte do Sr. Amadeu Portilha, que apresentou um projeto que quer implementar de um campo sintético, em que vai funcionar em regime como funcionam os pavilhões, em que as coletividades de Guimarães, mediante um determinado protocolo que façam com a Câmara Municipal, vão usufruir dessas condições e por um determinado custo, penso eu que será bastante baixo. Portanto, se houver essa alternativa, é uma alternativa que nós iremos pensar. Houve aqui quem já até comentasse daquele campo que está na pista do James Castro, que está subaproveitado. Seria uma boa opção para poder dividir até com outro clube? É assim, eu na altura, vou ser sincero, quando ouvi falar na questão da cidade esportiva, sempre pensei que das várias promessas que houve ao longo dos anos da Câmara Municipal, que essa fosse uma das apostas, e mais que não seja, usando como base o que já se faz na Póvoa Varzim e noutras localidades. Infelizmente a opção deles foi outra. Depois, mais tarde, acabaram por ver que aquela zona verde que tinham ali no meio, que não havia aproveitamento, e acabaram por fazer um campo de futebol. Na verdade não nos serve para nada, porque não tem as medidas mínimas para um jogo de futebol normal. Muito embora eu sei, de várias conversas que tive agora nesta curso de dirigente esportivo com as pessoas do GRUF que jogam o rugby e que são umas pessoas espetaculares, sei que eles usam para a fair play. É uma situação que poderia ter sido melhor aproveitada pela Câmara, mas não vale a pena estarmos a bater no molhado, porque infelizmente sei que são muitas coletividades e muitas dificuldades da Câmara para estas situações. E eu agora ali a conversa com o Sérgio Nuno. Sérgio, sei que aqui há uns tempos atrás o Atlético quase teve para desistir de estar no futebol popular. Quer-nos contar também um bocadinho sobre isso? O que é que se passou, nomeadamente? O que se passou realmente foi que já por 2 vezes um árbitro de futebol de nome José Augusto, que compareceu num jogo em Gêmeos e depois a posterior no nosso jogo frente ao Calvos, só tinha o intuito de prejudicar a nossa equipa. E como este campeonato é muito difícil de motivar os jogadores, porque é o campeonato do arranca e para, porque ainda agora vamos começar esta nova etapa, este próximo fim de semana folgamos, para a próxima semana jogamos contra o Cerzedo. E o que acontece é que desde março, abril e maio, quando acaba o campeonato, em 3 meses vamos fazer 6 jogos. Portanto, é difícil para um treinador, para mim e para os meus colegas, penso eu, em motivar os jogadores quando não há competição. É muito complicado manter os jogadores presentes aos treinos, porque no fim de semana a seguir que não há jogo, no treino aparecem muito menos jogadores para treinar, porque a motivação não é a mesma havendo competição e não havendo. E depois, quando não há motivação também, quando vem um árbitro e nos desmotiva num jogo que temos todas as capacidades, porque temos boa equipa e o plantel é um bom grupo e unido, aparece um senhor que nos estraga o fim de semana todo só com um sentido em prejudicar a nossa equipa, e foi isso que aconteceu.
estávamos todos motivados e pensámos realmente em abandonar o futebol. Claro que não seria esta época, mas em próximas épocas até ponderámos em começar a participar nos campeonatos da Inatel para tentar a nossa outra sorte. É difícil gerir este género de coisas com a Associação de Futebol Popular a não conseguir ter uma capacidade de resposta a nível de arbitragem? Não, é difícil, eu penso que nunca deveria ser, até porque nós tivemos uma reunião, quando houve esta situação dos gêmeos, isto digamos que é uma situação que se arrasta de alguns anos para cá, este mesmo, eu não posso considerar trio, porque infelizmente é só uma pessoa, esta personagem, que não vou chamar outra coisa, apareceu-nos também numa altura, há 2 anos, num jogo de Cerzedo, num campo completamente inclinado, só que pronto, nós porventura, por uma casualidade do jogo, perto do final do jogo, acabamos por ganhar. Muito embora tenhamos feito queixa na associação, aparece-nos novamente num jogo onde não havia praticamente nada a ganhar. Era um jogo com uma prova extra, como este ano, infelizmente temos poucas equipas, e começámos desde muito cedo, a partir dos 5 minutos de jogo, a notar que havia uma determinada tendência, um tratamento desigual entre os jogadores e tudo mais. Mediante o que se passou no jogo, quando o treinador é expulso, um jogador nosso também é expulso em menos de um minuto, por apenas perguntar ao árbitro porque é que estava a dar um cartão, porque acabou, infelizmente, o pedido veio de fora e o árbitro acedeu. Estava mais interessado no que se passava no nosso banco e eu decidi que aos 65 minutos, em conjunto com o treinador, aos 65 minutos de jogo, não valia a pena estarmos lá, porque senão os nossos jogadores começavam a perder a cabeça e provavelmente esse talvez fosse o intuito deles. Então os nossos jogadores decidimos abandonar o terreno de jogo. Mediante essa atitude, fomos diretamente à associação, pedi uma reunião com todos os elementos, portanto, neste caso a direção, o Conselho de Disciplina e o Conselho de Arbitragem, e mediante o que nós expusemos, eles acederam e bem, e acho que nessa altura e bem, a dizer-nos que sim senhor, houve ali um erro, nós vamos falar com as pessoas corretas, verificar se efetivamente o que é que se passou e vamos tomar as devidas atitudes. A verdade é que a partir dessa data, independentemente de termos perdido alguns jogos, não houve problemas absolutamente nenhuns, mesmo os delegados aos jogos, que eram pessoas que sabiam do jogo e já manteram da associação, não apontaram problemas nenhuns. Por ironia do destino, ou qualquer coisa que o valha, num dia qualquer, num jogo relativamente importante, porque as duas equipas estavam praticamente juntas, aparece-nos essa personagem. O jogo era às 3h30, eram 3h20, aparece a personagem. Geralmente, com os árbitros, há sempre um pequeno convívio dentro da equipa adversária, nós outros, e cumprimentámos-nos. Eram 3h20, pura e simplesmente entrou dentro do balneário. A minha intenção, vou ser sincero, era pura e simplesmente não fazer o jogo. Só que eram 3h20, estavam os jogadores todos equipados, estava toda a gente, e eu disse logo ao treinador: não vou para o banco. Acabou, fiquei cá fora. E o jogo, a primeira parte, corre mais ou menos. Na segunda parte, digamos que mudou completamente o rumo. A fim do jogo, ninguém o chateou, saiu, não se cumprimentou ninguém, não fez mais nada, nem a equipa adversária, e foi-se embora. Pura e simplesmente, eu e o Sérgio decidimos ir à associação e só perguntámos, e eu digo de caras aquilo que eu disse lá: quem é que tem maior cara de pau? Quem o nomeou ou quem para lá, ou a própria pessoa? A verdade é que até hoje ainda estou à espera da resposta.